Dois superpoderes e um ponto fraco. Nós estamos, então, concluindo essa série, uma série muito especial sobre o rei Ezequias. No primeiro episódio, nós falamos do primeiro superpoder que Ezequias usou, o superpoder da palavra. Ezequias foi considerado, na história de Israel, o melhor rei de Judá nessa fase. Nunca houve, antes dele e depois dele, um rei em Judá como ele. Ezequias foi um super-herói para Israel, e o superpoder dele, o primeiro, foi obedecer à palavra de Deus. E por ser obediente à palavra de Deus, nós vimos lá no primeiro episódio, ele foi muito realmente abençoado por Deus. O segundo superpoder de Ezequias, que nós vimos na quarta-feira passada, é o poder da oração, o superpoder da oração. Ezequias usufruiu do poder da oração através de duas experiências. Uma experiência de livramento de uma guerra e uma experiência de livramento da própria morte. Ezequias experimentou o poder que a oração pode fazer na vida da gente. Você gostaria de ter um superpoder? Você gostaria? Você gostaria de experimentar a alegria de ter um superpoder? Você precisa lembrar. Você precisa saber. Os superpoderes, a Bíblia e a oração que Ezequias usou, não era de Ezequias. Esses superpoderes pertencem ao Senhor. E eles estão disponíveis para você e para mim. Você pode usufruir do superpoder da palavra. E você pode usufruir do superpoder da oração. Mas hoje nós vamos falar sobre o ponto fraco de Ezequias. Nos quadrinhos e nos filmes, todo super-herói tem um ponto fraco. E Ezequias também tinha o seu ponto fraco. Qual era o ponto fraco de Ezequias? Muito bem, o ponto fraco de Ezequias era que ele era humano. Olha só. O que isso significa? Significa que Ezequias era um pecador. E esse era o seu ponto fraco. Ezequias era um homem como eu e você, e apesar de ser um personagem bíblico marcante e especial, marcado ao longo da história como um rei fantástico, um super-herói espiritual em Israel, apesar disso, ele era humano e tinha suas falhas, ele era um pecador. Esse é um ponto fraco do qual você e eu também tomamos parte. Quem de nós não tem o coração manchado pelo pecado? A palavra de Deus nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, verso 23. Portanto, todos nós estamos juntos neste ponto fraco. Esse ponto fraco é um ponto fraco que pode derrotar uma pessoa, mas também é um ponto fraco que pode ser superado. E é sobre isso que vamos ver nessa noite. Como um ponto fraco do ser humano pecador, da natureza pecaminosa que nós temos, o fato de sermos humanos, quando esse ponto fraco nos derrota. Vamos à leitura de um texto que está no livro de 2 Reis, no capítulo 20, no verso 13. Olha o relato que interessante. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em tua casa, nem em todo o teu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Que cena é essa? Lembre-se, Ezequias havia passado por duas experiências muito marcantes. Ele havia se tornado muito conhecido naquela época. Afinal, o exército de Israel, com o poder de Deus, através do ato sobrenatural de Deus, derrotou em uma só noite 180 mil assírios. Olha que interessante, 180 mil sírios. Então ele ficou famoso. E além disso, ele foi curado da morte, livre da morte, e ele pede um sinal para Deus, que é que Deus retrocedesse a sombra do relógio de Acás. Então, esse ato fantástico de Deus, sobrenatural, retrocedendo a sombra, despertou o interesse, principalmente daqueles que tinham interesse pela astronomia. Ezequias, então, ficou em evidência. E agora ele recebe a visita de embaixadores da Babilônia, enviados pelo rei para dar congratulações pela vitória dele sobre o exército inimigo e também para entender como havia acontecido aquilo na vida de Ezequias. E quando Ezequias recebe esses embaixadores no seu reino, recebe eles em Jerusalém, o que ele faz? O texto que lemos diz, ele mostra todos os tesouros, todos os segredos, todas as bênçãos, todas as riquezas que Deus havia proporcionado a Israel. E qual é o problema disso? Será que é errado a gente ter riquezas? Será que é errado? Será que esses tesouros não foram bênção de Deus? Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, no versos 7 e 8, nós podemos entender melhor qual foi o problema. Diz assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha que interessante. Ezequias, aquele mesmo rei,
que havia dito para o seu povo confiar no poder de Deus, que esse povo venceria o exército assírio. O mesmo rei que confiava no poder de Deus, que orou pelo poder de Deus, que buscou o poder de Deus, pouco tempo depois de Deus demonstrar o seu poder, se esquece de que Deus foi a fonte do poder. Não foi a sua oração, não foi o seu poder de rei o que fez a vitória. O que fez a vitória foi o poder de Deus, o braço forte de Deus. Portanto, a natureza pecaminosa de Ezequias deu uma rasteira nele quando ele se esqueceu que é o poder de Deus que nos faz vitoriosos. Quando ele se esqueceu que o poder, que a força vem de Deus, não vem de nós mesmos. Foi aí que a natureza pecaminosa de Ezequias o derrubou e o derrotou. Mas o que isso significa? Por que Ezequias foi derrotado dessa forma? Por que ele mostrou para os inimigos os tesouros e não contou para os inimigos do Deus que deu os tesouros? Ele teve a oportunidade de testemunhar, ele teve a oportunidade de dizer para todos que o Deus de Israel é o Deus que dá vitória, é o Deus que é poderoso, mas ele se esqueceu de Deus e mostrou só as coisas que Israel tinha, e não o Deus que Israel, que era o dono de Israel. Por que aconteceu isso com Ezequias? No próprio capítulo 32 de 2 Crônicas, no verso 25, diz assim: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. A nossa natureza nos derrota, e a natureza de Ezequias o derrotou, a sua humanidade, a sua pecaminosidade o derrotou, quando ele deixou que o seu eu se exaltasse. O texto diz: o seu coração se exaltou. Aqui está a lição desta noite. Qual é o nosso ponto fraco? É a nossa natureza pecaminosa. E somos derrotados por ela quando nos esquecemos que toda a força, todo o poder vem de Deus e não de nós mesmos. E quando o nosso eu entra em cena e toma o lugar de Deus. É nesse momento que a nossa natureza pecaminosa nos derrota, nos joga na lona, nos faz fracassados. O nosso ponto fraco, que é o fato de sermos humanos, pode nos derrotar sim, quando a gente esquece de Deus e quando a gente vive para nós mesmos. Mas como superar esse ponto fraco? Será que há como superar esse ponto fraco? Vamos lá? No mesmo capítulo, no verso 31, diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes de Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. E aqui o detalhe: para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no coração. Deus permitiu aquela situação para que Ezequias fosse provado, para que o próprio Ezequias descobrisse os seus defeitos, descobrisse a sua pecaminosidade. A provação veio para que Ezequias se tornasse mais forte. Ele seria muito mais forte se tivesse superado essa provação. Portanto, a forma de superar a nossa natureza pecaminosa é resistir às provações. Essa é a forma. Quando nós superamos, quando nós vencemos as provações, enfrentamos as provações, quando nós passamos pela provação, o nosso ponto fraco é derrotado. Nós vencemos a nossa fraqueza. Mas será que é só isso? Claro que não. Não é apenas passar pela provação, tem um último detalhe. O verso 26 diz assim: Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Olha que interessante. Ezequias cometeu esse erro, mas logo em seguida ele reconheceu o seu erro. Ele se humilhou e buscou em Deus a única pessoa que pode solucionar o problema do nosso pecado, o problema da nossa falha, o problema do nosso ponto fraco. Ele buscou em Deus. Ele buscou a misericórdia de Deus. E o que o texto diz? Deus concedeu misericórdia a Ezequias e ao povo de Israel, o povo de Judá e Jerusalém. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. Portanto, nós podemos sim superar o nosso ponto fraco quando a gente persevera nas provações e quando a gente busca a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está disponível para mim e para você o tempo todo, 24 horas por dia. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão terrível tenha sido o seu pecado, não importa quão terrível tenha sido a sua falha, não importa quão grave, quão profunda, não importa quantas pessoas tenham afetado, isso não importa para Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é misericordioso e Ele tem misericórdia em abundância para conceder para você e para mim. Portanto, quando a nossa natureza pecaminosa, que é o nosso ponto fraco, nos faz cair, nunca se esqueça, busque ao Senhor, busque a misericórdia do Senhor, se humilhe diante dEle, busque o seu perdão e Deus há de dar misericórdia para você. Muito bem, nessa noite nós falamos sobre o ponto fraco de Ezequias. O ponto fraco de Ezequias era a sua natureza pecaminosa, é um ponto fraco que é compartilhado por nós. E esse é um ponto fraco que pode nos derrotar quando a gente se esquece que o poder, que a força vem do Senhor e quando a gente permite que o nosso eu saia para fora. Mas nós podemos superar esse ponto fraco, nós podemos vencer o nosso próprio ponto fraco quando nós perseveramos,
quando nós buscamos passar pelas provas como vitoriosos, quando nós resistimos às tentações com o poder de Deus sobre nós. Mas se quando, mesmo assim, a gente cair, se mesmo passando por provação a gente não resistir, se mesmo sabendo que Deus está conosco, a gente cair, saiba, Deus sempre terá misericórdia disponível para a gente. Deus sempre terá graça disponível para a gente. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, enquanto houver respiração, haverá esperança de perdão e salvação. Creia nisso. 2 superpoderes e 1 ponto fraco. Nós percebemos então nessa série que nós compartilhamos com Ezequias do mesmo ponto fraco que ele tinha. Talvez não sejamos super-heróis da história da Bíblia, como Ezequias foi, mas nós percebemos que o ponto fraco dele também é o nosso. Somos humanos, somos pecadores. Percebemos que há solução para os nossos pecados. A solução é resistir, e a solução é buscar a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia nos perdoa os nossos erros, nos dá força para vencer essas provações. Mas isso só é possível quando a gente está em comunhão com Deus através dos 2 superpoderes que estão oferecidos para mim e para você. A Bíblia, o estudo da palavra e a oração. O falar com Deus e a obediência às leis, à vontade do Senhor, o assim diz o Senhor. Esses superpoderes estão disponíveis para você, estão disponíveis para mim. E com esses superpoderes e a misericórdia de Deus, nós seremos sim heróis do nosso tempo. Heróis que talvez não reinarão sobre um reino aqui nessa terra, mas que serão reis no reino do céu. Essa é a promessa do Senhor para nós. Você crê nessa promessa? Eu não posso concluir essa série sem fazer um apelo para você, para o seu coração. Você tem olhado para você mesmo e percebido problemas, percebido pecados, dificuldades, limitações? Você tem olhado para você mesmo e não tem gostado daquilo que está vendo? Em você, o seu ponto fraco te incomoda. Você está incomodado com os seus pecados, com a sua natureza. Você está em luta. Nessa noite eu quero dizer para você, não desista. Persevere, lute, prossiga, mesmo que venham provações. Descubra as suas forças em Deus. Busque o poder de Deus na oração e na palavra. Seja super poderoso no Senhor. E se mesmo sendo super poderoso, em algum momento você cair, você tropeçar como Ezequias tropeçou, lembre-se, sempre haverá a misericórdia do Senhor por você, enquanto houver vida, enquanto houver respiração, enquanto houver fôlego de vida e oportunidade, haverá tempo de perdão e graça. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está desanimado da fé, que as provações têm sido duras. Saiba, Deus ama você. E se você buscá-lo, Ele dará vitória para você. O nome de Deus será honrado na sua vida. Nessa noite, você está sendo convidado por Jesus a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, a buscar os superpoderes de Deus, da oração e da palavra, e usufruí-los em sua vida, se tornando um super-herói. Não porque você vai ser perfeito, mas porque você está do lado daquele que é perfeito. E se tudo não ocorrer como esperado, se houver problemas no caminho, saiba, a misericórdia do Senhor está com você. Você aceita esse apelo? Você quer aceitar esse Deus superpoderoso em sua vida agora? Eu espero que sim. Eu quero orar por você agora. E eu desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você e te dê a misericórdia agora. E que você se torne vencedor. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece os seus filhos que estão acompanhando esta programação, acompanhando esse vídeo. O Senhor sabe das necessidades, das limitações. O Senhor sabe que muitos de nós, em muitos momentos, e talvez agora, não nos sentimos super-heróis. Porque, de fato, Senhor, em nós mesmos não há poder natural. A nossa natureza é para o mal, a nossa natureza é limitada, somos pecadores. Esse é o nosso grande ponto fraco. Mas, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor disponibiliza para nós 2 grandes superpoderes que todos nós podemos usar: a palavra do Senhor, a obediência às suas leis e a oração. Obrigado, Senhor. Mas, Pai, acima de tudo, nos ajude a vencer o nosso ponto fraco com aquilo que mais precisamos, a sua graça e a sua misericórdia. E que a partir da sua graça e misericórdia, nós consigamos vencer as tentações e nos tornemos verdadeiramente super-heróis do nosso tempo. Eu intercedo por todos que estão assistindo agora e por mim, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.